Olá, gente, como vocês estão? Espero que bem. Eu venho cumprir o que havia prometido, que é a correção da prova, especialmente para as pessoas que gostariam de estudar para nossa próxima avaliação, né? Então eu vou visitar a prova e explicar alguns pontos, principalmente após a correção das provas de vocês. Eu já lancei as notas, quem ainda não conseguiu ou não pensou em ver, as notas já estão lançadas no acadêmico e agora eu vou corrigir a prova até mesmo para vocês terem mais ferramentas para estudar para a próxima prova, que será no nosso próximo encontro. Vamos lá, vocês viram que a prova de vocês está dividida em dois momentos, duas partes. Uma primeira parte em língua inglesa e a segunda parte em língua portuguesa. Então, a primeira parte em língua inglesa tem o primeiro exercício que pede para vocês identificarem qual é a classe gramatical, qual é a parte do discurso da palavra, das palavras destacadas. Eu já coloquei as respostas aqui, mas eu vou visitando com vocês. Então, a gente tem a primeira palavra, a primeira parte destacada, que é happy, de I am a very happy woman. Happy aqui no caso é um adjective, um adjetivo, porque caracteriza qual tipo de mulher. Então, quando eu digo que eu sou uma mulher feliz, feliz aqui, happy, caracteriza a mulher. Então, a ideia do adjetivo é essa, de dar mais características ao substantivo. No caso, o substantivo seria woman, mulher, né? E o happy seria para dar mais características a este substantivo. Number 2, he has many influential friends. Ele tem muitos amigos influentes, né? E friends aqui, que é a palavra destacada, é um substantivo, como marquei, noun. Porque quando a gente tem a palavra, por exemplo, amigos, vocês conseguem transformar em uma imagem, né? É um nome dado a alguma coisa. Então, ainda que a gente pense em amigos de formas diferentes, a gente mais ou menos caminha pelo mesmo lugar. Então, friends é um substantivo. E olha que a gente nem está trabalhando aqui com a identificação do substantivo, que tipo de substantivo é. É só marcar substantivo, noun. 3. Protect the environment. Aqui a gente tem um exemplo claro de algo que a gente já viu, que é o modo imperativo. E vocês viram que no modo imperativo, a grande característica é iniciar com um verb, um verbo. Então, aqui, protect é um verbo. 4. My husband drives well. O meu marido dirige bem. Esse bem aqui caracteriza a forma como o meu marido dirige. Então, well está ligado à ação, à maneira de dirigir. Eu poderia dizer que ele dirige mal, que ele dirige devagar, dirige rápido, mas no caso dirige bem, well, então é um adverb. Qual é a diferença entre adjective e adverb? Um adjetivo e um advérbio. O adjetivo, ele dá características a um substantivo. E o advérbio, ele muda a ideia de um verbo, né? Então, para quem marcou, por exemplo, que well é um adjective, é um adjetivo, tá errado, porque ele não tem muito a ver com o meu marido em si, mas a forma como ele faz algo. Então, well aqui é um adverb. 5. Amanda was angry, but she said nothing. Ela estava chateada, com raiva, mas ela não disse nada. Então, ela estava com raiva, chateada. Eu caracterizo ela, a forma como ela está, Então, é um adjective. Portanto, angry aqui, adjective. No exercício 2, eu peço para vocês classificarem as palavras, né, que estão em negrito, como noun, adjective, verb ou adverb. E aí, na primeira, a gente tem The Atlantic is a big ocean. Eu marquei The Atlantic. Eu tô falando do Atlântico. Eu tô dando nome ao oceano. Então, se eu dou o nome, se eu penso no Atlântico, poderia pensar no outro ou em outro oceano, mas eu penso no Atlântico, é um nome, noun. Aqui eu poderia pedir, quando vocês identificarem um substantivo, um noun, diga para mim que tipo é. Aqui você poderia dizer que é um substantivo próprio, porque olha só, a letra maiúscula é uma grande característica, do substantivo próprio. Então, the Atlantic is a noun. 2.
If you finish your test quickly, you can go home. Então, se você terminar o teste rapidamente, rápido, você consegue ir para casa, você vai poder ir para casa. Quickly aqui muda a forma como você termina seu teste. Então, se muda a forma como você faz algo, é um adverb. Quickly, adverb. 3. He runs fast. Ele corre rápido. Esse rápido aqui tem a ver com a forma como ele corre. Então, se tem a forma como faz algo, é um adverb. Alguns alunos colocaram adjective. Porque eu me lembro de nós termos visto em sala rápido também como sendo um adjetivo, né? Mas a gente tem que analisar o contexto, né? Se eu dissesse he is fast, ele é rápido, seria diferente. Porque quando eu falo he is fast, ele é rápido, eu digo como ele é. E aí sim, se eu caracterizo alguma coisa ou alguém, seria um adjective, seria um adjetivo. Mas aqui fast caracteriza a forma como ele corre. Então é um adverb, porque eu tô relacionando, tô me ligando ao verbo e não à pessoa. 4. People criticizing him for one incorrect act. Então as pessoas o criticaram por uma ação incorreta, né? Agora, esse incorreta tem a ver com a ação, a atitude, né? Um ato incorreto, esse incorreto tem a ver com essa ação, então o incorreto seria adjective, um adjetivo, por caracterizar que tipo de ação. 5. I want to go to a university in Canada. Eu quero ir para uma universidade no Canadá. Universidade, se eu pedisse assim, fecha os olhos e imagina, universidade. Ainda que vocês tenham pensado em universidades diferentes, basicamente vocês pensam em uma coisa. Se eu peço para você fechar seus olhos e pensar em university e outra imagem vem à cabeça, mas não é isso que acontece. Então, university evoca uma imagem de algo e aí, se evoca essa imagem de algo, você tenta nomear algo, university seria um substantivo, noun. He frequently, number 6, he frequently goes for a walk. Ele caminha, vai fazer uma caminhada com frequência, frequently. E aí, se eu penso em como ele caminha, de que forma, com qual frequência, eu tenho sim um adverb. Porque, de novo, eu não caracterizo a pessoa, eu caracterizo a ação, a frequência da ação, a intensidade da ação. Então, adverb. 7. Bom Jesus is a clean city. Bom Jesus é uma cidade limpa. Então, se eu falo Bom Jesus é uma cidade limpa, eu estou caracterizando o Bom Jesus. Não ações, mas coisas. No caso aqui, um lugar. Então, se eu dou características, particularidades de alguém, um lugar, uma coisa, eu tenho um caso de adjective, de um adjetivo. Let's go on. 8. Neymar scored a goal in the last game. Então, o Neymar marcou um gol no último jogo. E aí eu tenho marcou como um verb, como um verbo. Acho que a gente nem precisa falar muito sobre. 9. Messi plays brilliantly. Ele joga brilhantemente, muito bem. Então, eu tô mostrando a forma como ele faz algo. Caracterizando a forma como ele faz algo. Então, brilliantly seria um adverb. Se eu dissesse assim, Messi is brilliant, ele é brilhante, aí sim eu tenho um adjetivo. Seria brilliant, brilliant is an adjective. Por quê? Porque aí eu caracterizaria o Messi. Mas aqui eu não caracterizo ele, eu caracterizo a forma como ele faz algo. Então, adverb. 10. He is a gentleman. Então, eu digo que ele é gentil, né? E aí, se eu digo que ele é gentil, is a verb. Depois do exercício 3, vocês tinham um texto falando sobre Paulo Gustavo, a morte do Paulo Gustavo. E aí, depois disso, vocês tinham que analisar os termos que eu destaco e ver se o que eu digo é verdadeiro ou falso. Lembrando sempre que é importante a gente pensar na contextualização. Então, pegar palavras isoladas
talvez não funcione tão bem. Nesse caso, todo o exercício é aplicado a um texto que foi publicado, né, na Folha de São Paulo, na versão em inglês, no dia 5 de maio. Então, a gente tem todo um texto, toda uma referência para o que foi falado aqui. Eu percebi que alguns alunos, especialmente, por exemplo, nesse caso aqui do Open, no número 5, foram levados pela ideia de, open é abrir. E se open é abrir é um verbo, e aí já automaticamente marcaram a opção errada na 5. Mas, de novo, a gente precisa pensar na aplicação ao texto. Então, vamos lá. No número 1, eu digo, Paulo Gustavo is a noun. Na linha 1, a gente tem falando the death of Paulo Gustavo, a morte de Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é um nome. E então eu tenho Paulo Gustavo is a noun, um nome no sentido de um substantivo. Eu nomeio, se eu penso Paulo Gustavo, eu tenho uma imagem evocada. Então, true, Paulo Gustavo is a noun. Died is an adjective. Na linha 3, a gente tem the comedian died on Tuesday. O comediante morreu na terça-feira. Died aqui é um verbo. Então, aqui eu tenho died is an adjective. No, false. Died is a verb. 3. Severe is an adjective. Aqui esse severe, na linha 6, eu estou dizendo used only in the most severe cases. Eu estou falando da aparelhagem, né, que foi usada com Paulo Gustavo para ajudar Paulo Gustavo a respirar. E essa espécie aqui diz an artificial lung, é uma espécie de pulmão artificial, foi usado e é usado only in the most severe cases. Então, é usado somente em casos mais graves, mais severos. E esses cases, graves, severos, esse grave, severo, caracteriza que tipo de caso é. Então, se caracteriza caso, eu tenho severe como sendo um adjective, um adjetivo. E aqui eu digo, severe is an adjective, então true, é um adjetivo sim. Na 4, eu tenho tickets is a verb. Na linha 9, eu estou falando especificamente sobre os ingressos que foram vendidos, né, no cinema brasileiro, no filme Minha Mãe é uma Peça. Então, eu estou falando sobre tickets, os ingressos. A gente usa o próprio nome, tickets. Então, se eu falo ingresso e você pensa em uma determinada coisa, eu tenho sim um caso de um substantivo. Então, tickets aqui seria um noun. E aqui eu digo tickets is a verb. Então, false não é um verbo, é um substantivo, porque, de novo, eu tenho algo nomeado, que no caso é o ingresso. Assim, como eu disse anteriormente, a gente tem o caso de não análise do texto, porque de forma muito rasa, a gente pensa que open, abrir, close, fechar. E não é esse caso aqui, porque na linha 11, quando a gente fala de open, let me find it here, on Open TV, eu estou caracterizando que tipo de TV, e no caso TV aberta, de ser uma TV que não é paga, a gente não tem aquele pacote de canais pagos. Então, TV aberta é aquela que você liga sem um pacote especial e você consegue assistir a determinada coisa. Eu caracterizo que tipo de TV, não TV somente no sentido bruto da coisa, material da coisa, mas de programação. Em momento nenhum eu estou falando de abrir e fechar TV, né? Então, esse open aqui jamais seria um verbo. Open aqui eu caracterizo que tipo de programação de TV que é. Então, open seria um adjective, e aqui eu digo que open is an adjective, então true. Muitos marcaram false porque acharam que open deveria ser verb, que não é o caso. 6. Theater is a noun. Teatro, que tem na linha 12, logo abaixo, fala do teatro em si. E aí, sim, theater é um substantivo, is a noun, true. 7. Professional is a noun. Na linha 14, quando a gente usa professional, a gente está falando
da ideia de vida profissional dele, como ele começou, da carreira profissional. Então, se eu falo dessa inserção dele nessa vida profissional, eu estou falando de profissional como sendo um adjective, não o substantivo, como se eu dissesse assim, Paulo Gustavo is a professional. Ele é profissional. Eu não disse que ele é profissional, eu falei sobre a carreira profissional dele. Então, esse profissional caracteriza a carreira dele, a inserção dele, o início dele. E aí, professional aqui seria um adjective, por isso que é falso. Na 8, na linha 15, quando a gente tem attracted lá é um verbo. Eu posso mostrar para vocês. Aqui a gente tem his success in theater attracted the attention of television. Então, o sucesso do Paulo Gustavo no teatro atraiu a atenção da TV, né? Então, attracted, atraiu. Então, attracted is a verb, true. Na 9, style is an adjective. Eu digo que é falso, porque no caso, style aqui, na linha 19, eu tô falando do estilo dele, da forma dele de agir. E aqui eu digo with his irreverent style, com seu estilo irreverente, a forma de agir irreverente. Então, o estilo aqui seria o estilo dele, estilo seria a noun. Então, style is a noun, not an adjective, por isso que é falso. 10, immense, aqui na linha 22, tá falando his disappearance leaves an immense gap. Então, a morte de Paulo Gustavo, né? A partida do Paulo Gustavo deixa um gap, a gente até usa a própria palavra gap, né? Deixa um buraco enorme. Esse immense caracteriza que tipo de gap, que tipo de buraco ele deixa. E no caso é um buraco imenso, né? Insubstituível. Por isso que aqui immense jamais seria um verbo, porque eu não tô falando sobre a ação dele ou ele ser algo, mas eu tô falando do buraco que ele deixou. E é um buraco imenso. Então, immense is an adjective, not a verb. Por isso que aqui é falso. Então, eu sei que a correção talvez tenha sido um pouco rápida, mas, de novo, a gente vai ter um outro tipo de exercício, quer dizer, um exercício parecido com esse na prova, para vocês irem ao texto novamente. Só prometo que o texto talvez seja menor do que esse daqui. E aí a gente vai para a segunda parte da prova. A segunda parte da prova me chama um pouco mais a atenção, porque eu percebo que a maioria vai muito bem na primeira parte, em língua inglesa, mas vai muito mal em português. Quando a gente está falando basicamente da mesma coisa, né? Sobre classe de palavras. A gente tem pouquíssima diferença, ou quase nenhuma diferença, quando a gente fala de classes gramaticais nas duas línguas, né? A gente viu em sala que a gente tem uma espécie de condensação, né? A gente diminui um pouquinho em inglês, a gente usa um termo a menos. Em inglês a gente não usa os numerais que a gente usa em português, mas assim, não tem nada de muito absurdo de diferença. Então, quando você consegue identificar em inglês, basicamente você consegue identificar na sua língua também, não tem muitos marcadores de diferença. O que eu particularmente acho que aconteceu aqui é um chute, talvez seja um chute errado, mas eu acho que depois de 20 anos a gente consegue mais ou menos identificar algumas coisas mais facilmente. Eu chutaria que a grande problemática aqui tenha sido o enunciado, né? O que é pedido, talvez é pedido de forma mais rebuscada, né? Com palavras talvez não usadas em contexto que a gente usa, mais informais. Então, qual é a dica que eu dou? E eu percebi que pouquíssimo aconteceu na última parte. Então, eu tive alunos que acertaram quase tudo da primeira parte e erraram todas as questões de língua portuguesa, né? Me chama a atenção. Então, eu chutaria que aqui vocês precisam, talvez, entender melhor o que está sendo pedido. E assim que vocês entenderem, começarem a rabiscar. Eu vi pouquíssimas provas rabiscadas, né?
escreva ao lado, né? Quem usa canetinha colorida, marque. Quem escreve, aqui vocês podem usar. Então, suja essa parte aqui, rabisca, porque talvez pela falta de prática, especificamente em questões de concurso, como é o caso, a gente tem aqui questões, por exemplo, do concurso para a Universidade do Rio Grande do Sul, pela falta de prática, talvez vocês se confundam. Com o tempo e com exercícios assim, vocês conseguem fazer de cabeça. Mas eu acho que seria muito interessante se vocês começassem a escrever ao lado o que vocês pensam para a parada ficar um pouco mais clara para vocês. Então, no número 1, eu peço para vocês assinalarem a opção em que o termo destacado, então, de novo, marque a opção em que essa palavrinha que está marcada aqui, quando colocada após o substantivo, muda o significado. Então, se vocês forem perceber, o que a gente está falando se eu coloco complicada na frente de solução, eu mudo totalmente o sentido desse complicada. Então, quando eu falo complicada solução e solução complicada, eu basicamente estou falando a mesma coisa. Então, de todas essas daqui, aqui muda completamente a letra D. Porque quando eu falo de certos lugares, lugares certos, eu mudo completamente a ideia. Quando eu falo alguém, não sei, fulano vai a certos lugares, a alguns lugares que não sei não. Mas quando eu falo assim, ele vai a lugares certos, eu mudo completamente. Lugares certos aqui seriam lugares corretos, específicos. E quando eu falo de certos lugares, eu estou falando de alguns lugares, não especificamente os específicos, os corretos. Então, nessa número 1, esses certos aqui, gente, certos no sentido de alguns, determinados, não é a mesma coisa que certos no sentido de corretos, específicos. Então, colocar antes é uma coisa, colocar depois muda completamente o sentido. Letra D. Na número 2, eu peço para vocês marcarem a opção em que as duas palavras sublinhadas são substantivos. Então, aqui, a única opção em que as duas palavras são substantivos é a letra B. Porque eu falo variava a pronúncia, pronúncia é um substantivo, mas a língua era uma só, língua é um substantivo também. Todas as outras vocês vão perceber que a gente tem casos de adjetivo e substantivo. Não tem dois substantivos. Por exemplo, na letra A eu tenho o apelido foi instantâneo. Apelido é um nome e instantâneo é uma característica desse nome. Eu poderia ter falado o apelido foi feio, o apelido foi bonito, o apelido foi inadequado. Então, aqui o instantâneo caracteriza o apelido. Por isso que aqui apelido seria um substantivo e instantâneo seria um adjetivo. E vocês vão perceber que em todas as outras a gente tem a mesma coisa acontecendo. Ou um adjetivo ou um substantivo, invertendo a ordem, mas não são os dois substantivos. De novo, para ser um substantivo, substantivo é um nome dado a. Eu nomeio algo, né? E eu crio, eu evoco uma imagem dessa coisa. Então, quando eu falo pronúncia, vocês pensam em determinada coisa. Ainda que talvez não muito palpável, mas vocês pensam. Quando eu falo da pronúncia do S no Rio de Janeiro e a pronúncia do S em São Paulo, quando eu falo de pronúncia, vocês imaginam algo. Então, se vocês imaginam algo, um nome, pronto, eu tenho um substantivo. E a língua é a mesma coisa. Então, na 2, letra B, é a correta. Na 3, eu peço para vocês marcarem a opção de novo. Sinto que o problema foi entender o que está sendo pedido. Então, marcar a opção em que a palavra sublinhada não é um substantivo. Em todas essas daqui, com exceção da B, vocês vão ver que essas palavras sublinhadas são substantivos e sim, são nomes. Quando eu falo de compatriotas, eu estou falando de pessoas da mesma pátria, da mesma nação. Então, é um nome dado, né? Produção é um nome dado. Governo, caráter, tudo são nomes dados a determinada coisa. Mas na letra C, escolar, eu caracterizo o tipo de evasão. Que
Que tipo de evasão é saída, é abandono, desistência? Então, que tipo de evasão foi? Foi uma evasão escolar. Então, a escolar caracteriza a evasão. Por exemplo, na B, quando a gente tem produção agrícola, se eu tivesse marcado agrícola, agrícola não é um substantivo, agrícola é um adjetivo, porque eu caracterizo a produção. Que tipo de produção é? Produção industrial? Não, produção agrícola. Só que aqui eu marquei produção, então produção é um substantivo sim. E eu peço para vocês marcarem a que não é um substantivo, a única que não é escolar. E na 4, a gente tem frases que são isoladas, muito provavelmente tenham sido tiradas de um texto que tenha sido dado na prova. Então, não foi o que eu fiz aqui, eu não dei o texto e aí retirei as frases do texto, mas isso não alterou muito, assim, em nada, né? Vocês conseguiriam ler e conseguiriam identificar sem o auxílio do texto. Na 4, eu peço para vocês marcarem a alternativa em que a palavra destacada é da mesma classe gramatical. Então, aqui eu não digo qual classe gramatical é. Qual seria a grande sacada? Vocês conseguirem identificar primeiro a classe gramatical. Porque antes a gente teve um exercício em que eu dizia que tipo de classe é. Por exemplo, nessa 2 aqui eu digo, são substantivos. Mas aqui na 4 eu não digo qual é. Então a sacada era você identificar, por isso eu senti falta do rabiscar a prova, né? Poucas pessoas colocaram substantivo, adjetivo, advérbio e afins. Então, de todas essas dadas, a única opção em que a gente tem a mesma classe gramatical das palavras destacadas é a letra A. Porque quando eu falo levantou-se saindo da mesa, mesa é um nome, mesa, vocês imaginam mesa. Beleza, então aqui eu deveria escrever substantivo, para ter entendido. E aqui, uma mesa de tampo de bronze lavrado foi o móvel mais caro do leilão. Então, de novo, eu também estou falando de um objeto. Nesses 2 casos, a gente tem 2 casos de substantivos. Se vocês forem perceber nas outras, a gente não tem 2 substantivos. Por exemplo, sei lá, na letra D, eu tenho: botei aqui nessas folhas tudo que o senhor precisa para o registro. Então, tudo que o senhor necessita, tudo que o senhor precisa sendo um verbo. Agora, quando eu falo a informação precisa, só pode ser encontrada no jornal da perícia. A informação específica, precisa, correta, aqui já não é mais um verbo. Então, precisa que seria um adjetivo. A gente tem um verbo em cima e um adjetivo embaixo, logo não é essa a questão. E se vocês forem analisar todas as outras, vocês vão ver que ou vai ser um substantivo, ou vai ser um adjetivo, mas não vão ser da mesma classe gramatical. Por isso que a letra A é a correta. Acho que se tivessem rabiscado, talvez não teriam errado essa questão. Acho que a próxima prova ela vai estar bem parecida com essa daqui. Eu vou mandar também a prova em branco para vocês conseguirem, talvez, quem quiser refazer. Mas é isso. Qual é a dica que eu dou também? A dica é, caramba, se seu grande problema foi em língua inglesa, procure por plataformas que oferecem exercícios de, por exemplo, você pode procurar por lá, Word Class, Part of Speech, Classes of Word, classes de palavra, vocês conseguem fazer exercícios online com respostas já. E se você sentiu que sua grande questão é analisar as palavras em português, vocês vão procurar por exercícios de classe gramatical, de partes do discurso, e aí vocês vão conseguir também treinar isso daqui. Então veja qual está sendo a sua grande demanda, a sua grande necessidade e vá direto à sua necessidade. Meu chute foi, talvez, que o enunciado não tenha te ajudado e também que você aqui em português especificamente rabisque mais. E eu espero que essa correção tenha ajudado vocês para a nossa próxima avaliação. Um beijo, falta pouco para a gente se ver até lá.